Boa tarde, Ingovernáveis. Comigo temos alguém que dispensa apresentações, o Carlos Guimarães Pinto. Carlos, muito obrigado por teres vindo ao Ingovernável. Obrigado pelo convite. Vamos começar um bocadinho pelo teu percurso, se não te importas. Então, como é que era o pequeno Carlos ali com 16, 17 anos? O que é que aconteceu ao Carlos até ele chegar ao Parlamento? Muito resumidamente. Eu com 16, 17 anos não esperava de todo vir a entrar na política, não me via sequer com essas características, nem com essa vontade, embora já fosse bastante interventivo com os meus amigos, com os professores, sobre questões políticas. Sempre gostei de analisar e ler sobre essas questões, não me via sequer a entrar na política. Depois entrei em Economia, na Faculdade de Economia do Porto, mais uma vez não meti em nada de associações de estudantes, nem absolutamente nada disso, portanto não tenho esse histórico. E fiz o meu curso, naturalmente, entrei numa associação na altura que era a IESEC, mas mesmo lá dentro nunca me candidatei a nada de poder, portanto até tinha uma certa aversão ao poder em geral. E fiz o curso, depois do curso andei lá a viajar um pouco e saí do país, fui para o Dubai. Quando regressei a Portugal, muitos anos depois, já depois de 30 anos, para fazer o doutoramento, apareceu-me, assim, um bocadinho do nada, esta possibilidade da Iniciativa Liberal. Eu não era membro da Iniciativa Liberal, mas na altura houve uma pequena... Já estavas na blogosfera, já estava na blogosfera, que escrevia, portanto fazia aquilo que eu achava que era o meu papel nesta vida política, que era escrever, analisar, fazer esse tipo de coisas, provocar, era um provocador, hoje um bocadinho menos, calhar, mas... E de repente, pronto, houve ali uma pequena crise no partido nos primeiros meses, e quando o ex-presidente se resolveu demitir, fui desafiado a vir para presidente do partido. Não era membro ainda nessa altura, tornei-me membro para ser presidente do partido. Pronto, e o resto da história, acho que não preciso contar o resto da história, mas pronto, depois as coisas correram até ao ponto em que me tornei deputado. Sim. Muito bem, sem que tu tivesses planeado esse crescimento. Aliás, planeado não foi de todo, não. Sim, tu não acreditavas que se elegesse tão cedo. Tu acreditavas no potencial de eleição, que fosse naquela eleição. Sim, na altura inicialmente achava improvável conseguir-se logo eleger em 2019. Depois, com a aproximação da data, achei mais provável. E se nós pensarmos, hoje nós olhamos para trás e parece tudo muito previsível, tudo muito óbvio, mas na altura não era todo óbvio. É muito difícil para um pequeno partido entrar na Assembleia da República. Aliás, existem dezenas que tentaram e falharam, alguns ainda andam por aí, outros já desapareceram. É particularmente difícil quando esse partido não tem uma figura mediática, como era o caso na altura do André Ventura e do Rui Tavares, que conseguiram, mas também de Santana Lopes e do Marinho Pinto, que não conseguiram. E o Marinho Pinto, lembro-se, tinha, e o Tino de Rãs, o próprio Tino de Rãs, que explicava isso, que também tinha uma presença mediática bastante grande nessa altura. O Marinho Pinto, uns anos antes daquelas eleições, penso que em 2014, tinha elegido 2 eurodeputados. Correto. Elegeu 2 eurodeputados, depois formou o seu próprio partido. Sim, ele foi eleito pelo MPT. Foi eleito pelo MPT, exatamente. Depois saiu do MPT, fundou o seu próprio partido, e com o resultado que ele teria tido, que ele teve nas europeias de 2014, ele teria elegido para 15 deputados. Sim. Não conseguiu eleger um. Portanto, aquilo foi muito, muito difícil, e eu sabia disso à partida que iria ser muito difícil. Ainda por mais, só tive um ano para preparar tudo, foi bastante complicado. Seria bastante complicado. Portanto, eu realisticamente achava que era difícil e que nós estávamos a começar um processo para eleger, se calhar, um pouco mais tarde. Mas, felizmente, as coisas acabaram por correr bem, possivelmente no ambiente mais difícil de eleger dentro da Assembleia da República, que me lembro, precisamente por causa dos concorrentes. Portanto, e era tão difícil que um partido que toda a gente achava, tinha a certeza absoluta que ia entrar, que era o do Pedro Santana Lopes, não entrou, o Marinho Pinto também não, o Tino de Rãs também não. Portanto, deve ter sido o ano em que havia mais partidos com aspirações legítimas a entrar na Assembleia da República, e por isso era tudo muito mais difícil. Portanto, eu achava que era de facto algo complicado. Felizmente, conseguimos entrar. Aliás, fomos dos partidos que entraram o que elegeu mais facilmente, com uma larga margem em Lisboa, e nada comparado com o LIVRE ou com o Chega, que elegeram por muito pouco. Nós elegemos com
larga margem, a certa altura até... Essencialmente pela concentração de voto na área urbana na altura. Exatamente. Porque eles até, eu penso, não tenho a certeza se na altura o Chega ficou, em termos globais de votos, um bocadinho acima, já não me recordo, um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, mas no que diz respeito ao voto onde nós elegemos, que foi em Lisboa, e mesmo aqui no Porto ficámos perto, o voto que elegemos em Lisboa havia uma assimetria grande, portanto a Iniciativa Liberal, percentualmente mais... Nós tivemos... percentualmente até à centésima o mesmo resultado que o Chega em 2019, que foi muito engraçado, mas acho que Chega tem mais 100 votos, 140 votos no total do país, que é basicamente sim. a mesma coisa, mas os nossos votos estavam mais concentrados, ao ponto de nós nunca havia aquela grande esperança de eleger no Porto e houve ali a certa altura durante a noite essa possibilidade de elegermos no Porto. Nós no Porto tivemos, acho que não me estou a enganar, mas tivemos sozinhos mais do que o LIVRE e o Chega juntos. Portanto, a capacidade de concentrar votos em Lisboa e no Porto fez com que elegêssemos muito mais facilmente do que qualquer um dos outros partidos que elegeram e, obviamente, ficar à frente dos outros dois partidos que aspiravam também a eleger. Sim, lembro-me bem da alegria que sentiste no momento da eleição. Porque finalmente tinhas a representação do ideário liberal na Assembleia da República, ao fim de tantos anos. Aquilo foi... Porque aquele mês foi muito complicado. Aquele mês de campanha foi bastante estressante, numa altura que nós não tínhamos essa atenção mediática, em que tínhamos que utilizar todos os mecanismos ao nosso dispor para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas nos conhecessem. E acho que tivemos sucesso nisso. Ainda há uma mensagem que eu me lembro com algum carinho, que foi, na altura, o Marcos Mendes, ainda as sondagens nos davam 0, um mês antes das eleições, disse: a Iniciativa Liberal é um caso muito específico, porque ninguém conhece o seu líder, mas toda a gente conhece as suas ideias. Eu achei isso fantástico, porque era mesmo esse o objetivo e foi a comunicação que tu, na altura, na tua presidência, preconizaste. Eu lembro que tiveste algumas ideias disruptivas, que ainda hoje se lembram, os teus cartazes. Sim, fizeste muita coisa engraçada. Foste buscar malta a fazer cartoons. Sim, logo no princípio. Portanto, conseguiste fazer uma coisa que hoje com o ChatGPT se faz gratuitamente. Portanto, sim. Na altura tive que pedir a alguém para fazer isso. Nós tínhamos poucos recursos, não? Tínhamos que ser criativos com os poucos recursos que tínhamos. E conseguimos, aliás, acho que foi a única campanha política de 2019 que recebeu um prémio da Meios e Publicidade. Acho que nunca houve, antes ou depois, uma campanha a fazer isso. E pronto, e cumpriu o seu objetivo de chamar a atenção. Já conseguiste duas vertentes, que és reconhecido na política e na economia e também reconhecido no meio do marketing. No marketing. sem ter formação de base, né, em marketing e publicidade. Foi muito interessante porque eu tinha feito algumas campanhas de marketing, mas de perspectiva estratégica, de marketing estratégico. Na minha vida anterior, em consultoria, e filo em países em que é muito difícil fazer, como a Arábia Saudita, por exemplo, que é extremamente difícil fazer campanha, portanto é preciso ser mesmo muito criativo para... E em países onde é extraordinariamente fácil e onde se espera este tipo de campanhas, como nos países africanos, acho que é uma aprendizagem tremenda. As pessoas olham muito para os países desenvolvidos, mas em alguns países africanos há campanhas publicitárias que são extraordinárias, geniais, precisamente porque têm uma liberdade, uma capacidade distintiva, um sentido de humor também. Isso tudo inspirou-me ali um bocadinho, depois também, obviamente, do Manuel Soares Oliveira, tem uma mente criativa fantástica, que também depois adicionou bastante a isso. Nós ficámos conhecidos na altura pelo Partido dos Cartazes e boa parte deles também saiu da cabeça. Sim. Muito bem. Então, chegámos a este ponto, com o Carlos Guimarães Pinto, deputado. Nasceste em Espinho, correto? Correto. E tens família também em Mortágua. Nós temos muitos... É verdade. Aliás, tenho uma tradição, não cumpro todos os anos, mas quase todos os anos vou passar a Páscoa a Mortágua, portanto é uma ligação que eu tenho lá bastante. A família da minha mãe está em boa parte lá, se bem que alguns daqueles primos migraram, mas ainda tenho lá a casa e por aí fora, portanto na Páscoa eu vou lá e costumava ir lá muitas vezes, mesmo no verão, já com os filhos dos primos da minha mãe, que também íamos lá e divertimos de vez em quando, também tem mais ou menos a minha idade. Muito bem.
E então, chegamos aqui a um ponto em que eu tenho que te dizer que tu és uma pessoa que és reconhecida por pessoas à tua esquerda e à tua direita. Ou seja, eu tenho amigos meus de vários quadrantes políticos que podem discordar ideologicamente na sua essência com a iniciativa liberal, alguns até próximos, por exemplo, do LIVRE, mas há um fator em que todos eles concordam. Todos gostam do Carlos Guimarães Pinto. Tu achas que tens alguma característica especial? O que é que te leva a que tu sejas respeitado pelos teus adversários políticos, porque o que eles dizem é que tu és uma pessoa que não polariza, ou seja, tu consegues explicar as tuas ideias, a tua visão, sem antagonizar o outro. Como é que tu desenvolveste essas competências? Não sei, se calhar até já fui mais polarizador do que sou hoje. Não sei se decorre disto, nem sei se isso se aplica integralmente, mas se calhar estou muito nas redes sociais onde é demasiado comum receber mensagens de ódio, portanto essa ideia, já me tenho falado dessa perspectiva, mas eu não a sinto necessariamente. Mas sim, pá, eu acho que para nós alargarmos o nosso liberalismo temos de ser capazes de compreender os argumentos de todas as outras pessoas. Aliás, estou a ler um livro bastante interessante agora, que é um livro do Eagleton, que é sobre porque é que Marx tinha razão, o título é porque é que pensa. E eu acho que é muito interessante entrarmos na cabeça das outras pessoas, porque é muito fácil ser polarizador e dizer esta pessoa discorda de mim ou porque é mal intencionada, ou porque é estúpida, ou porque é burro, ou o que é que seja. Não tem conhecimento. Não. Mas isso é intelectualmente demasiado fácil e pouco estimulante. É muito mais estimulante tentar perceber porque é que as pessoas pensam assim, qual é o mindset delas, até porque qualquer um de nós é influenciado no seu mindset pela formação que teve. Eu tive formação de economista, onde é muito mais provável alguém que tenha essa formação sair de lá mais liberal, mesmo as pessoas que são de esquerda. Sim. Mas não sei se tivesse andado se fosse investigador do SES ou se tivesse andado na FCSH, não sei o quê, se não teria uma visão distinta, com uma formação distinta. Eu acho que é importante tentarmos perceber isso, termos essa perspectiva. Não sei se eu consigo sempre, é verdade. E depois há outra coisa, acho que parte do meu pensamento enquanto liberal, e acho que parte do liberalismo é aceitarmos que nenhuma pessoa consegue ter razão sobre tudo, nem ter informação perfeita sobre nenhum assunto. Por muito capaz, por muito inteligente qualquer um de nós seja, nunca terá nem a capacidade de recolher toda a informação necessária, ainda menos capacidade de processar toda a informação necessária. Portanto, é bastante provável que eu ou tu estejamos errados em alguma coisa que defendemos. Claro. Portanto, se nós rejeitamos logo à partida pessoas que têm posições diferentes, estamos primeiro a evitar aprender e segundo, se as antagonizarmos e daqui a uns anos concluirmos que nós é que estávamos errados, o que é que sobra disto? Foi a forma como as tratamos, não é? Claro. Nós temos o objetivo de ter um país mais liberal. Eu tenho a certeza quase absoluta que aquele programa da iniciativa liberal nunca será cumprido integralmente. Claro. É impossível, não é? Precisas de consensos. Temos de ir numa certa direção. E daqui a 20 ou 30 anos, espero eu, já teremos ido nessa direção. Mas sei que não vamos atingir tudo o que está ali. De que forma é que seremos julgados daqui a 20 ou 30 anos? É verdade, pela direção que conseguimos levar, mas também pela forma como fizemos política mais do que necessariamente pelos resultados. E por isso, sim, acho importante. Eu sei que há pessoas extremadas, sempre mais nos extremos, que não gostam definitivamente de mim, portanto desafiava um bocadinho essa percepção, mas assim, não sei. Haverá algumas pessoas noutras forças políticas que apreciam, tal como eu aprecio pessoas noutra força política, claro.
Claro, eu acho que o facto de seres liberal ajuda, porque o liberalismo é, no fundo, tem o liberalismo económico, é uma filosofia política que assenta na separação de poderes, que assenta na emancipação do indivíduo. Portanto, antes de ser uma teoria económica, com todos os economistas de inspiração liberal que tiveste, por isso que são liberais, é uma filosofia política que vem do Renascimento. Portanto, começou com o Renascimento, com o Locke, com o Seneca, etc. E, portanto, e daí criou-se as bases para o liberalismo. E o liberalismo é uma ciência essencialmente antidogmática e, portanto, isso abre possibilidades, não é? Por exemplo, tu num sistema liberal, tu podes ter uma comuna e viveres em comunidade. Sim. Num sistema comunista isso não te é permitido, tu não podes ter um micro, a menos que vivas na China. Não podes abrir uma padaria privada. Sejas Hong Kong, né? O sistema chinês é algo extremamente complexo. Eu não o poderia categorizá-lo como comunismo, mas num sistema comunista clássico não o podes fazer. Portanto, essa possibilidade, tu dás possibilidade aos outros de viverem de acordo com os seus princípios filosóficos, se calhar abertamente, para que tu tenhas mais possibilidade de aceitar as visões que são à partida divergentes. Eu acho que isso influencia a forma de como tu vês o mundo e, se calhar, e tu como acreditas verdadeiramente nas bases filosóficas do liberalismo como base para o desenvolvimento social e económico, que isso vai influenciar a forma como tu também comunicas, não é? Sem que às vezes seja um processo consciente, e isso faz com que sejas naturalmente menos polarizado. Sim, eu acho que também fazem falta ao próprio modelo que nós defendemos pessoas que sejam contra esse modelo, porque não sendo um modelo perfeito, terá sempre as suas imperfeições constantes que é preciso resolver, e ninguém estará mais atento a essas imperfeições do que as pessoas que são contra esse modelo. Eu acho que o capitalismo, por exemplo, precisa de anticapitalistas, precisa de os ter ali a apontar os erros. É verdade que 95% das vezes os erros não são erros ou são coisas que não são possíveis de serem corrigidas ou são simplesmente falácias, mas naqueles 5% de vezes em que estão certos, ajudam a fortalecer, a robustecer o nosso pensamento. Claro. E eu acho isso importante, isso, prestar atenção. Isto é, se calhar é impopular nesta altura, mas nós prestarmos atenção àquilo que a Mariana Mortágua, aquilo que Paulo Raimundo dizem sobre o capitalismo. É verdade que na maior parte dos casos conseguimos refutar aquilo facilmente, mas há sempre uma outra vez que não conseguimos refutar aquilo. Então vamos lá reconstruir, pensar novamente nestas questões para perceber como é que podemos ultrapassar estas coisas. Eu lembro, por exemplo, de ouvir a Mariana Mortágua falar durante muito tempo sobre a questão do CIFID. Não quero estar aqui a explicar demasiado o que é o CIFID, mas desafios a ir investigar. Mas basicamente um benefício fiscal que existe para inovação, não sei o quê, que aquilo transformou-se a certa altura mais num esquema para fugir aos impostos, propriamente em criar distorções dentro da economia do que propriamente no objetivo inicial que aquilo tinha. E eu tenho de admitir que se calhar eu não o teria ido investigar. Não teria sido a minha primeira prioridade perceber o que é que se passa, olhar para aquilo. Claro. Não teria sido. A Mariana Mortágua teve aquilo como prioridade, porquê? Porque é uma coisa que beneficia muitas grandes empresas, os fundos de investimento, os private equity, não sei o quê. Aquele instinto que ela tem de ser anticapitalista fez com que ela identificasse de facto uma política que, quanto a mim, que em retrospectiva está de facto errada. Sim. Que cria distorções que de facto beneficiam um conjunto de pessoas que não deveria beneficiar. Aliás, nós tivemos um debate... que os economistas liberais chamam uma distopia no mercado. Portanto, é uma intervenção que até pode ter uma boa intenção, mas que na prática é aproveitada por alguns agentes económicos, criando desequilíbrio no próprio funcionamento do mercado. Tornou-se num caso de capitalismo de compadrio, e foi muito interessante que nós, num debate de comissão de economia, quando a Mariana Mortágua ainda não era líder do partido, e era a coordenadora da Comissão de Economia por parte do Bloco, acabamos por ficar os dois do mesmo lado nessa discussão e foi muito giro, que a certa altura disse nós dois somos contra o capitalismo de compadrio por razões diferentes. Ela, a senhora deputada, por ser contra o capitalismo, e eu por ser contra o compadrio, mas aqui coincidimos em ser contra o capitalismo de compadrio. Portanto,
há pessoas que fazem falta e acho que também não fica mal reconhecer quando de vez em quando estão... Acrescentam valor em alguns valor, claro. Também na forma que com o PS e PSD que nós julgamos e bem pelo papel que têm tido na estagnação do país, muitas vezes estarem demasiados interesses, cederem demasiados a interesse e mesmo lá dentro haver demasiadas clientelas, etc. Mas também não nos fica mal reconhecer que há pessoas competentes lá, claro. que há pessoas que, por esses partidos terem o poder, principalmente o PS, por ter o poder durante muito tempo, tem capacidade de atrair pessoas que não são ideológicas, mas que só querem fazer o bem do país e que são competentes. E existem, eu conheci ministros e secretários de Estado, tanto do partido como do outro, que são competentes. Depois podem ter as ideias erradas, claro. na minha perspectiva, depois sim. aplicarem de forma competente essas ideias erradas. É importante fazer essa distinção, que sim, nós não estamos a dizer que a pessoa é inapta. Nós não estamos a dizer que alguém, por exemplo, vamos até considerar, ninguém está a dizer, por exemplo, que o Fernando Medina não tem capacidade intelectual. Certo. Estamos a dizer que, por vezes, decisões políticas que são tomadas são decisões políticas que, no nosso entender e com base na informação que nós dispomos, nós não tomaríamos estando na mesma posição. Okay? Portanto, não nos qualifica como mais competentes, nem os qualifica a eles como menos competentes. Trata-se de uma análise contextual que parte de bases diferentes e nós acreditamos, por isso é que estamos no espectro liberal da política, que a análise que nós fazemos em determinado momento, na esmagadora maioria das vezes, conduz a resultados melhores. Portanto, não se trata daqui de avaliações de caráter, nem de... Isso às vezes as pessoas polarizam e entendem que a pessoa que está do outro lado que é mais incompetente ou que é boas e mais pessoas competentes e incompetentes em todas as áreas políticas. Obviamente, nós sabemos isso. E agora falaste na Mariana Mortágua, vamos aproveitar o mote para falarmos um bocadinho sobre habitação. Tem estado muito na ordem do dia, estamos a assistir a um aumento constante do preço das casas, os jovens não conseguem sair de casa, o Bloco de Esquerda defende um controlo, um teto nas rendas, um controlo de preços, aponta muito o exemplo de Barcelona, e eu gostava que tu refletisses um bocadinho sobre isso. A minha posição pessoal é que um controlo de rendas por norma, sem haver um acréscimo da oferta do parque habitacional, vai levar a que existam, vamos supor, tens 10 mil pessoas à procura de casa, tens 5 mil casas disponíveis, vais ter 5 mil pessoas a morar em autocaravanas e vais ter 5 mil pessoas a ter acesso a uma renda controlada. Concordas com esta visão? Isso limita definitivamente a oferta. Portanto, hoje as rendas estão relativamente elevadas. Há um motivo para estarem elevadas, tem a ver com a oferta e com a procura. Porque existe pouca oferta de habitação, nós deixamos de construir, existe uma procura maior, principalmente no mercado de esta crise subprime, a maior parte das empresas de construção saíram de Portugal, foram para a África, a maior parte delas, o know-how foi-se embora, muitas tiveste um gap. Desapareceram, exatamente. Construiu, mas isso é algo transversal a todos os países desenvolvidos. Eles estão a sofrer com isso neste momento. Exatamente. Todos tiveram essa quebra na construção, nessa altura, 2008, 2009, 2010, em que havia muito parque habitacional para aquilo que era a procura, naquele momento, e portanto naturalmente que as empresas se redirecionaram e saíram do país, mas o que acontece é que depois a procura recuperou bastante, foi um bocadinho que se passou com o Covid, com os estímulos, etc. Exatamente. Depois criaste as crises das cadeias de abastecimento, é exatamente a mesma coisa que passou-se com a habitação, que é, isto caiu, não se perspectiva que melhore nos últimos anos, mas afinal melhorou, passado 2 ou 3 anos a procura voltou às pincas e tu nunca conseguiste acompanhar a carroça. Não, nunca se conseguiu acompanhar isso e há uma procura que é natural, que decorre de pessoas que saem de casa dos pais e que procuram casa, idealmente nascendo em média 80 a 100 mil pessoas por ano, isso quer dizer que 20 anos depois em média, obviamente saem em idades distintas, mas em média haverá 80 ou 90, 100 mil pessoas a querer sair, obviamente que algumas que falecem e deixam e põem as casas às vendas, mas muitas vezes essas casas que ficam disponíveis porque as pessoas deixam de precisar delas ou vão para um lar, ou o que quer que seja, como ficam com herdeiros ou estão muitas vezes em processos litigiosos ou em locais onde as pessoas já não querem viver, porque entretanto as dinâmicas alteraram-se. Aliás, no livro que escrevemos sobre a habitação tem lá isso, que nós temos
Nós temos zonas do país em que existe mais de uma casa por pessoa e temos zonas do país em que há a mesma falta de casas, e tem muito a ver também com o centralismo, com a forma como se concentra bastante a atividade económica. Acho que é a gênese todo mal, mas isso fica para outro episódio. O centralismo vamos abordar noutro episódio. É muito complicado e tem-se complicado ainda mais nos últimos anos. Se nós olhamos para a evolução da população, e eu acho que a evolução da população em Portugal pode estar subestimada devido às questões da imigração que não estão a ser contabilizadas, mas mesmo aquilo que está estimado, os números reais, nós temos um aumento tremendo na área metropolitana de Lisboa e em parte na área metropolitana do Porto, e no resto do país há uma estagnação, uma redução. Quando existem estes desequilíbrios, voltamos a ter um problema de falta de habitação. Quando todas as oportunidades estão numa área em que não é possível construir tanto, em que, pelo menos ao nível do território, se não é possível construir mais em altura, não é? Onde faltam terrenos para construir a habitação. Isso também acabará por agravar a situação, onde já existe uma falta de casas, onde as casas já são caras, e obviamente limitar as rendas não vai resolver isso todo. Não há um caso onde isso tenha resultado. Obviamente pode resultar para algumas pessoas, note-se. As rendas controladas, para quem tem acesso a essas rendas controladas, funciona, quer dizer, esse é que é o problema. Para aqueles funciona, só que depois limita a oferta, faz com que ainda menos pessoas tenham acesso à casa. Neste momento, alguém queira arrendar sabe que tem que precaver um conjunto de riscos. Tem que precaver o facto de, se a pessoa ao fim de algum tempo não pagar, é muito difícil retirá-la de lá, portanto tem que incluir no preço que cobra o risco de incumprimento, se aquela pessoa não cuidar bem da sua casa, já temos casos horríveis de pessoas que depois ao sair da casa levam até os lavatórios e tudo. A necessidade de reconstruir a casa e de fazer toda a manutenção, os impostos que já pagam sobre essas rendas também, o IRS pagam sobre essas rendas, portanto, tudo isso já está ali, estás a falar de um bem essencial que paga uma tributação de 28%, ou seja, até acima do IVA básico. É isso, que é um exatamente. Extraordinário. Portanto, o facto disso tudo adicionar ao preço, se nós limitamos o preço, o que vai fazer é que muitas pessoas simplesmente vão optar preferem não arrendar, porque se arrendarem, quando contabilizados pelos riscos, pensam, ou eu ganho pouco, ou até posso ter um ganho negativo se estes riscos ocorrerem todos. Eu prefiro ficar com a casa e usá-la de vez em quando do que estar a arrendá-la. E até há dados que sustentam que quando tens controle sobre renda, já tiveste exemplos nos Estados Unidos, tens agora o exemplo em Barcelona e noutras cidades europeias, Berlim, depois acabou por ser revertido judicialmente. O que leva muito é a transições de imóveis, ou seja, aumentas a venda, não tanto o aluguer, portanto quem procura uma solução de aluguer acaba por não ter essa oferta e vai a longo prazo, os estudos que existem a mais longo prazo, ser um fator detrator da nova construção. Ou seja, a nova construção tende a localizar-se para zonas em que não existe essa limitação. E o investidor tende a procurar outras fontes para materializar o seu investimento. E diminui a própria construção. Não a curto prazo isso não vai acontecer, porque há projetos que já estão em curso e que não vão, e vais ver as casas a serem terminadas, a serem colocadas no mercado, porque já está, isso entretanto foi feito, mas a médio prazo, a 10, 15, 20 anos, isso pode ser um fator que vai levar a uma queda ainda maior do parque habitacional. A Mariana Mortário e o Bloco falam muito de, então vamos fazer muita construção pública. Eu entendo que por mais construção pública que possas ter, nunca vai ser suficiente sem o apoio dos agentes económicos. Portanto, sem o mercado, sem haver investidores imobiliários, sem haverem pessoas a fazerem casas, a colocarem casas no mercado, haver previsibilidade da legislação a nível da habitação. Entendo perfeitamente, não tenho nenhum dogma em relação a isso, lá está, o liberalismo é antidogmático, e eu sou um liberal, pelo menos de filosofia liberal. Entendo que não há problema absolutamente nenhum em tu teres um parque habitacional até
público ou cedência de espaços públicos para uso habitacional, não tenho qualquer problema em relação a isso. Portanto, nós não temos dogmas com isso, acho que tu também não. Quer dizer, imóveis do Estado serem convertidos para a habitação, estão a aumentar a oferta, podemos discordar ou não da forma como vamos operacionalizar isso, qual é a forma mais eficiente, mas por princípio não é algo que nos distancie das pessoas que estão da nossa esquerda em termos de faz parte de uma safety net. Eu tenho mais dúvidas em relação à construção de habitação pública para a classe média. Tenho aí porque aí estamos a fazer uma redistribuição dentro da própria classe média. Haverá um conjunto pequenino de pessoas com muita sorte que terão acesso a essas rendas controladas, a essa habitação a custo controlado, e pessoas exatamente com o mesmo nível salarial, o mesmo rendimento, que vão estar a pagar para isso. Exatamente. Eu acho que isso é injusto. Agora, de fazer aquele esforço que se fez a certa altura, de tirar pessoas de barracas, de tirar famílias de barracas, de tirar crianças de barracas e colocá-las em habitação pública, a mim não me choca, acho que faz parte de uma safety net liberal poder garantir que isso acontece. Depois a forma como isso se faz pode ser distinta, mas acho que é algo que faz sentido. Agora, nós não vamos compensar o nosso buraco na construção, que eu falo muitas vezes, nas 700 mil casas que decorre da diferença entre aquilo que se construía normalmente todas as décadas em Portugal, que foi sempre em média 800 mil. Até ao meados dos primeiros anos 10 do século XXI. Exatamente. Eu olho para os censos ali até 2011, desde que há censo, né? Desde 81, em democracia, desde 81 até 2011, naquelas décadas construía sempre à volta de 800 mil, numas décadas 700, noutras 900, mas sempre ali entre 700 e 900. Chegamos à década dos últimos censos, de 2011 até 2021, construíram-se 100 mil. Basta pensar, por exemplo, tudo que é agora a área, tu que agora estás mais por Lisboa, por motivos profissionais, mas tudo que é hoje o Parque das Nações. Sim. Era algo que foi construído ali nos anos 90 e início dos anos 2000. E é uma quantidade absurda de fogos. Basta só pensar naquela área. E tu hoje em dia olhas, vês muito mais gruas do que vias durante a crise subprime. Não vias gruas nas cidades. Mas comparativamente é muito menos. Muito menos. Não tem nada a ver. Muito menos. Nem se compara, por exemplo, a última vez que tivemos uma subida de preço a este nível foi no final do século passado, ali até 2001, 2002. Tivemos uma grande subida. Aliás, acho que só ultrapassamos os preços reais da habitação dessa altura recentemente, os preços reais em termos de poder de compra. A última vez que isso aconteceu, a forma como aliviamos isso foram 3 anos seguidos a construir mais de 100 mil casas, que é uma coisa extraordinária. Sim. De repente constrói-se 300 mil casas em 3 anos e os preços caíram. Sim, claro. Portanto, foi isso que resolveu. Foram novos fogos, à volta de 100 mil euros, de 100 mil novos fogos em 3 anos a seguir. Nós hoje já estamos a recuperar um bocadinho, mas constrói-se 30 mil no máximo. Sim. Muito. E já estamos a recuperar. Nós chegamos a ter anos em que se construíram menos de 20 mil. Mesmo considerando o investimento da população e a consequente taxa de mortalidade e os fogos que acabam por ficar disponíveis por óbito, não compensa. Na nova construção, os óbitos que acabam por ficar disponíveis. Depois é o que tu falaste há pouco. Muitos deles são fogos que são em zonas suburbanas ou zonas de baixa densidade e não têm tanta procura. Ou que já não estão em condições para responder às necessidades. Vão precisar de intervenções, não há disponibilidade. Muitas vezes reabilitar é muito mais caro do que construir em alguns casos. Precisas ter disponibilidade de recursos humanos para o fazer. Mas esperas meses para teres uma empresa para te fazer uma moradia, por exemplo. E houve uma política deliberada para travar a construção. Há um político que é do PC, que até tenho grande respeito intelectual por ele, que é o Jorge Margem da Silva, que independentemente daquilo que concordamos e discordamos, acho que é realmente uma pessoa inteligente e razoável. Mas que recentemente, a propósito da alteração da lei dos solos, ele voltou e lembrou-nos a todos de um discurso que ele fez em 2014, quando era ministro ou secretário de Estado do Ambiente, não me lembro, penso que ministro, e do Ordenamento do Território, acho que ele estava no governo. A ministra devia ser Assunção Cristas, não? Talvez? Ministra do Mar? Já não me recordo. Sim, mas estava no governo. Mas pronto, estava no governo e foi o responsável pela lei dos solos da altura, cujo objetivo declarado, que ele disse no discurso, era reduzir a construção de habitação.
Estávamos no pós-subprime. E conseguiu. Sim. Note. Ele disse, não, nós temos é que reabilitar, e de facto houve mais reabilitação, mas não compensou de todo a queda na construção que existiu desde essa altura. Obviamente, ele não é o único responsável, porque ele não fez uma lei dos solos para todos os países europeus onde esta situação aconteceu. Mas havia uma vontade declarada e reflete o pensamento da altura de que nós não precisamos construir. Sim. Tinhas um fenómeno na altura, nessa época eu lembro perfeitamente, estamos a falar ali de 2006, 2007, em que tu tinhas, vamos olhar para o exemplo da cidade do Porto, que é um cenário que nós conhecemos bem os dois. O centro da cidade do Porto, eu vou usar uma palavra feia, mas era quase como se fosse um cancro que se estava a disseminar da periferia, do centro para a periferia. Sim. As pessoas deixavam de morar do centro. Eu lembro que a partir das 10 da noite, 11 da noite, tu andares no centro do Porto, tinhas que andar a olhar por cima do ombro. Sentias um clima de perigosidade, de insegurança, porque não havia densidade populacional. Que teve a ver também com controle de rendas, já agora. Precisamente, deteriorou-se por causa da... Nós podemos agora fala-se muito da lei Cristas, de ser a fonte de todos os males, não é, de todo. A fonte de todos os males foi aquilo que foi feito durante o Estado Novo, aquilo visou corrigir esse fenómeno e permitiu uma coisa, que é, quer queiramos, quer não, os centros das cidades ganharam vida. Sim. Ganharam população residente, as cidades que estavam a perder população ganharam população. E a dinamismo económico. Olha a Rua das Flores, por exemplo. A Rua das Flores no Porto, para quem conhece, quem não conhece vai pesquisar, tipo Rua das Flores 2006 e vai comprar agora, o comércio e o dinamismo comercial que ali. Aliás, muitas das pessoas que hoje... E não existia nada, tinhas edifícios vazios, caíam. Quantos edifícios ardiam? Por exemplo, não era, agora edifícios ardem porque querem expulsar quem lá vive, mas ardiam antigamente porque tinhas o histórico de toxicodependência no Porto e tinhas pessoas sem abrigo que habitavam, fazia uma fogueira e depois aquilo corria mal. Aliás, muitas das pessoas que hoje dizem, vêm para a televisão dizer, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa na minha cidade, para arrendar uma casa na minha cidade. Também não viviam há 20 anos não queriam viver. De certeza que não queriam ir para aquele sítio. Queriam viver em Gaia, Matosinhos, Amaia. Queriam viver para onde estavam as desurbanizações novas. Exatamente. Mas assim, e isso tem muito a ver com a lei das rendas, que é outro problema que nós temos, ainda temos algumas rendas antigas, que é o facto de termos este mercado de arrendamento tão rígido, faz com que haja uma distorção na distribuição de casas, que resulta de quê? Imagina que tu vives com a tua família num T3 no centro de Lisboa, são 4 filhos, nos anos 80. O que é que seja. Passado 20 ou 30 anos, os filhos descasaram-se, foram-se todos embora, o marido morreu, fica ali a senhora a pagar 200 euros por um T3, e 200 euros já é uma renda alta, mas muitas vezes é 50 ou 100 euros. Aquela pessoa, apesar de estar numa casa que é claramente sobredimensionada para as suas necessidades, não tem qualquer incentivo vou procurar uma casa mais pequena nos subúrbios, agora não preciso viver no centro do Porto, no centro de Lisboa, até se calhar gostava de ter mais uma casinha com uma horta onde me posso entreter, mas não tem qualquer incentivo a fazer isso, porque se sair, perde a renda dos 100 euros e vai pagar se calhar uma de 500, ou mais do que isso num subúrbio. E isso faz com que, ao mesmo tempo, alguém que viva nos subúrbios, que esteja a formar família, que precise de um espaço maior e que precise estar no centro do Porto, que é mais jovem, tem lá o emprego, tem lá a escola, não sei o quê, não o possa fazer. Então, acabamos com esta situação extraordinariamente perversa de ter um casal que trabalha na cidade e que gostava de ter filho, não sei o quê, mas que não consegue sair de um T0 no subúrbio, ao mesmo tempo que uma senhora que vive no centro de idosa, que vive no centro da cidade, tem um T3 que dava facilmente para aquele casal, mas que não tem qualquer incentivo a sair de lá porque vai sair para uma casa pequena a pagar mais. Se nós tivéssemos rendas de mercado, o que aconteceria era que aquela senhora já estaria a pagar uma renda demasiado alta para aquilo que são as suas necessidades e teria essa vontade de ir para um subúrbio e pagar menos, ter uma vida mais calma porque já não tem nem emprego no centro da cidade, e aquele casal se calhar poderia ter filhos, porquê? Porque já poderia pagar por uma casa no centro da cidade, uma casa maior no centro da cidade. E nós cada vez que
mexemos no mecanismo de preços, seja em que mercado for, no mercado da habitação também em particular, o que fazemos é com que estas distorções existam e temos esta situação subóptima de ter casas grandes para pessoas que claramente já não necessitam delas e famílias que precisavam de uma casa maior, obrigadas a viver numa casa pequena ou impedidas de fazer crescer a família porque não podem ir para uma casa grande. Eu acho que nós, quando defendemos uma política qualquer, uma política económica qualquer, não podemos pensar só naquilo que é bonito e naquilo que parece bem no curto prazo. Temos que pensar nas implicações que aquilo tem a médio e a longo prazo. No caso da habitação, então, como é um mercado de longo prazo, não é? Tem de ser mesmo muito bem pensado. Nós ainda estamos a pagar pelos tetos de rendas que foram impostos há dezenas de anos. Hoje estamos a pagar enquanto país. E hoje queres apresentar a mesma receita, fruto de alguma pressão social. Mas há uma coisa em que eles têm razão. De facto, algumas pessoas seriam beneficiadas por isso. Sim, no imediato. O problema é as consequências a médio prazo. Portanto, para aqueles que hoje têm, vamos supor, para aqueles que hoje, segundo a proposta que eles apresentam, portanto, segundo quem hoje tem acesso a esse mercado iria ser beneficiado. Certo. Pronto. Ou quem teria acesso a um parque habitacional que eventualmente seria disponível a 1 ou 2 anos. Esses teriam acesso. Todos os outros estariam prejudicados. O que é que isso leva? Na minha perspectiva, não sendo economista, eu estou a ver um crescimento, por exemplo, do mercado paralelo, de arrendamento, em que as pessoas não têm acesso. Sim, claro, não é? Claro. Não tens acesso, o que é que vais fazer? Eu pago o que for preciso. E note-se, é verdade. Isso Se calhar algumas pessoas que hoje arrendam uma casa a 1.500 euros, se o teto fosse colocado nos 1.200, arrendariam de qualquer forma. Portanto, as casas não iriam desaparecer todas se colocássemos um teto de renda abaixo disso. Mas algumas também iriam deixar de arrendar. Porque aqueles 300 euros de diferença que hoje fazem e que deixariam de fazer teriam impacto na sua decisão de não arrendar a casa. Colocar no mercado. Não, isto não é transacional. Em termos absolutos, não é? É verdade que em alguns casos aquilo ia reduzir o valor de algumas rendas, mas noutros casos simplesmente iria fazer com que desaparecessem as casas, com que desaparecesse o incentivo a construir novas casas, com que desaparecesse o incentivo a reabilitar algumas casas, a tornar casas de férias em casas arrendadas, não é? Também pode ser interessante. Havia aqui uma coisa engraçada e não sei, depois aumentas também o valor das periferias, não é? Que agora estão um bocadinho mais controladas, mas por ausência de oferta, aumentas ainda, lá está, foi o que o PSD fez um bocadinho, que aumentou ali os estímulos do lado da oferta, da procura. Da procura, sim. Não é? Não havendo compensação em volume suficiente do lado da oferta. Aquilo que é as reformas do parque habitacional do Estado, dos edifícios dos famosos volutos do Estado, só agora é que começas a ver alguns a aparecer. Só agora, ao fim de tantos anos, não é? já desde, se calhar, a primeira fase do governo Costa, se calhar os primeiros 2 anos do governo Costa, já começaste a ter alguma pressão sobre a habitação. Estamos a falar de 2017, 2018, já começaste a ver um crescimento de preços, às vezes na ordem dos 2 dígitos ao ano, de 10% ao ano ou mais. Não, tu falaste da questão dos estímulos à procura, e aí onde temos que ter muito cuidado, que a habitação tem uma situação muito especial, que é incentivos à procura têm efeitos imediatos, mas as políticas pelo lado da oferta têm efeitos de muito longo prazo. Estamos a falar, se nós hoje simplificarmos os licenciamentos, pusermos os extraordinários, reduzirmos o nível da construção de extraordinários incentivos à oferta, se isto acontecer hoje, isto quer dizer que alguém vai saber disso hoje, vai pensar durante uns meses se vale a pena ou não investir baseado se acredita nisso. Se acreditar nisso, mais uns 6 meses para planear e projetar e encontrar financiamento, mais uns 2 anos para ter o licenciamento aprovado, mais uns 3 anos, ou seja, o efeito de políticas de incentivo à oferta hoje vão sentir daqui a 5 ou 6 anos. Certo. No melhor dos casos. Sim. Portanto, quando temos estas duas coisas, mas ao mesmo tempo muitas vezes usam isso, de facto, dos incentivos à oferta não responderem ao problema imediatamente, o que é verdade, então não vale a pena fazermos. Temos é que ter políticas que resolvam o problema já. E por andarmos sempre a pensar nisso, dessa forma, nunca mais resolvemos os problemas. Claro. Se tivéssemos pensado no longo prazo, em 2020, claro, por esta altura já estaríamos a resolver o problema. Certo.
Provavelmente já estavas numa fase muito mais adiantada da sua resolução. É isso. Exatamente. Nesse aspecto, alguém que não podemos acusar de ser liberal tinha uma visão em relação à influência do centralismo, porque o centralismo dá todo um episódio, à parte indiana, que vinha cá falar sobre isso, mas alguém que não pode ser acusado de ser propriamente um liberal, o Rui Rio, tinha uma visão descentralizadora. Portanto, ele entendia que existia uma pressão brutal sobre as principais cidades do país e que os organismos do Estado tinham um impacto nisso. Porque os organismos estão centralizados numa cidade, na casa de Lisboa, e a tendência é que as oportunidades económicas se concentrem à volta dos centros de decisão. E o que ele entendia é que, à semelhança de que outras cidades, como por exemplo a Holanda fez, descentralizar o poder administrativo do Estado, o Parlamento não tem que estar em Lisboa, o Tribunal Constitucional não tem que lá estar, não só iria ter um alívio imediato, porque toda uma estrutura de apoio teria que se deslocalizar, por exemplo, passar para Viseu, ou passar para Bragança, ou para outro sítio qualquer, como também levaria a que o interior, cidades que não são Aveiro, etc., algumas cidades até do litoral, que não são propriamente conhecidas por terem grande pressão urbanística, poderiam ser beneficiários do seu desenvolvimento com esse processo descentralizador do próprio Estado Central. Portanto, só com o simples facto de deslocalizar. Há aqui um fenómeno que eu vou dar um exemplo só para terminarmos a parte da habitação, depois concluís aqui a parte da habitação, passamos aqui para a parte das tarifas, porque podemos antecipando um bocadinho, podemos se calhar resolver o problema da habitação se calhar da pior maneira possível, que é que haja uma recessão brutal e portanto aí já ninguém anda à procura de casa. Mas voltando à habitação, vou dar um exemplo que para mim faz-me colorido. Porque é que o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade está nas Avenidas Novas em Lisboa? Estás a falar toda uma estrutura de apoio que deves ter para aí 300 famílias à volta daquilo. É um organismo eminentemente rural, que trata de assuntos da ruralidade, dos parques naturais. O que é que aquilo mesmo tem que estar a fazer em Lisboa? O mesmo acontece com o Instituto da Vinha e do Vinho, que está lá pertinho, aliás, desse. Tudo e mais alguma coisa. Tens N organismos cuja função nem faz sentido que ali esteja, mas que estão, não é? Pode e deve ter uma delegação. Naturalmente, num processo inicial, esses organismos saíam e a maior parte das pessoas que são funcionários, não são órgãos, é mais fácil fazer isso com órgãos eleitos. Descentralizar no Parlamento é muito mais fácil, porque a tua obrigação é diferente, tu não tens que estar em Lisboa. Portanto, agora, alguém que projetou a sua vida naquele sentido é mais difícil porque são funcionários do Estado Central e que estão dedicados àquele território. Podias fazê-lo a pensar a 5 ou 10 anos. Centralizas, aqueles ficam e vão mudando. Epá, mas pronto, isso está... Eu até sou sensível a esse tema, mas epá, nós a certa altura, há 10 anos, fizemos um pacote de medidas para descentralizar um conjunto de organismos que chumbou na altura, mas que pegava em 10 ou 15 organismos e colocava-os por outras capitais do distrito ou outros distritos que não Lisboa. Eu lembro de terem falado nesse tema, de facto. Sou sensível ao facto de atualmente há pessoas a trabalhar nesses organismos e que teriam de ir para outro lado ou então procurarem outra alternativa de emprego. E sendo sensível a isso, ainda assim não deixa de ser irónico o facto de todos os anos muitas pessoas, milhares de pessoas, terem de sair das suas terras natais, de onde estudaram, para ir para Lisboa, porque só as oportunidades já estão lá. Claro. Portanto, nós só sentimos parece que isso é um problema quando na eventualidade de terem saído de Lisboa para ir para outro sítio. E note, sair de Lisboa para ir para outro sítio, ao contrário do que acontece para quem tem de ir para Lisboa, que de repente tem muitos mais custos, tem uma habitação mais cara, etc. Exatamente. Quem sair de Lisboa para ir para outros sítios, exatamente ao contrário. De repente o seu salário vai valer mais, vai poder ter uma habitação mais facilmente ou maior. Tens outra vantagem, que é, vamos supor, vou pegar um exemplo. Imagina que uma cidade tem capacidade para receber perfeitamente um parlamento. Olha, Viseu, uma cidade com 90 mil habitantes, com excelentes infraestruturas, moderna, tu pegas num organismo desses e vais para Viseu. As próprias entidades locais também teriam todo o interesse, olha, vamos reabilitar aqui algumas coisas para poder receber, dar uma compensação, até fica mais barato para ti e resolves muito mais coisas. Tu chegares a cada um dos funcionários, dás um incentivo, dizer, olha, tu vais para ali e dou 30 mil euros. Para orientares a tua vida no primeiro ano, para alugares uma casa, para comprares. Acho que os ganhos de fazeres esse investimento e de pagares uma compensação para desmobilizar a pessoa, dando-lhe condições que traz muito mais benefício do que simplesmente deixar as coisas como estão. Até porque e desenvolvimento associado, que esta é uma pequena comunidade. Estás a imaginar o que é tu trazeres 300 famílias de um organismo do Estado
para, por exemplo, uma cidade como Viseu, o impacto económico que isso tinha. Sabes qual é que era o impacto económico que tinha para Lisboa? Era zero. Sim. Aqueles 300 pessoas estarem lá para a economia local de Lisboa... Libertava a habitação? Não. Libertava a habitação até. Não, até porque, como pessoa que tem que ir a Lisboa bastante, que passa lá a semana, é relativamente desconfortável sob vários aspectos. A Assembleia da República está numa zona muito central, o que agrava o tempo de transporte até lá relativamente. Eu digo que demoro 2 horas, daqui de carro demoro 2 horas para chegar às portagens da Alverca, depois 1 hora das portagens da Alverca até à Assembleia da República. Os últimos 50 km demoram 1 hora. E ter estamos a dar o exemplo da Assembleia da República, temos de dar outro, se calhar este até mais, mas e se fosse, assim, sei lá, em Santarém, ou exatamente, ou Leiria, ou não sei o quê, se calhar... Eu falei de Viseu porque Viseu tem infraestrutura que permite, tens um aeródromo que permite fazer voos interregionais, permite que o Sr. Presidente da República vá no seu Falcon aterrar lá sem problema nenhum, o Sr. Primeiro-Ministro, portanto, permite, tem infraestrutura ferroviária e é fácil fazer uma extensão da linha da Alta até Viseu, mas relativamente, e aliás, fala-se nisso, não é? Portanto, é uma cidade que, para mim, por excelência... Porque é o teu distrito também. É o meu distrito de origem, mas por excelência, mais até que Coimbra, porque Coimbra já tem algumas coisas que são atrativas por si só, mas acho que era um excelente exemplo de uma cidade que beneficiava, porque tem já uma dimensão. Por exemplo, Beja podia receber algumas coisas, mas não tem tanta dimensão para suportar alguns serviços. E há outros, sei lá, o Tribunal Constitucional, até pela separação de poderes, acho que era interessante, porque de repente, porque outra coisa que acontece é porque Lisboa é relativamente pequena e tem lá os organismos todos juntos, e há organismos que devem mesmo ser independentes do poder político, os reguladores, o Tribunal Constitucional, etc. Mas é muito difícil manter a independência. É fácil andar lá a bater à porta. Não, porque muitas vezes os filhos andam nas mesmas escolas, toda a gente vai aos mesmos restaurantes, claro. Isso torna a coisa muito mais difícil manter essa independência, porque as pessoas acabam por se conhecer de uma forma ou de outra. Até pode nem ser propositado, mas depois tu acabas por ter uma relação mais pessoal, mais próxima de alguém que é suposto supervisionar, que é suposto escrutinar. O mesmo acontece, e isso na altura quando foi lançado o Observador, disse que o Observador devia ter sido lançado no Porto, para termos um grande órgão de comunicação social no Porto, porque de repente, quando os órgãos de comunicação social e as televisões estão todas, frequentam os mesmos sítios onde andam os políticos. Sim, tu sentes isso, tu desde que começaste a frequentar a política e o Parlamento, percebes dessa dinâmica. Sim, tá. Aliás, eu agora com a dissolução da Assembleia da República, eu estou aqui mais no Porto, vou menos a Lisboa, ainda vou receber uns convites para ir à televisão e que supostamente tem estúdios aqui, mas sempre que não estou no Porto. Se quiserem faço nos estúdios aqui no Porto, pensa que não. Portanto, isto, note-se, é uma tremenda vantagem para quem quer ter opinião divulgada. Claro. Porque alguém que seja do Porto, já não vou falar de Viana do Castelo, ou sim. Tem muito menos oportunidades de ser ouvido do que alguém que resida na área metropolitana de Lisboa. E o que é que isto faz? Faz com que grande parte da opinião publicada, grande parte da opinião ouvida, seja de pessoas que residam na área metropolitana de Lisboa. E necessariamente uma bolha. O que faz com que sejam muito menos sensíveis às questões da descentralização, do território, etc. Todas estas ideias que nós estamos aqui a discutir agora não se falam tanto. Não sei quando é que foi a última vez que se falou muito em descentralização numa televisão. Não se fala. Porquê? Porque lá está. Isto depois ainda provoca outro tipo de coisas, que é, por acaso agora estamos num caso excepcional disso, mas depois grande parte dos líderes políticos, as pessoas com mais influência política, acabam por ser pessoas que estão em Lisboa, que vivem em Lisboa, mais posição, ou pelo menos que emigraram quase de forma permanente para lá. Luís Montenegro, acho que não foi esse caso, até vivia em Espinho até há relativamente pouco tempo, mas, por exemplo, mesmo Pedro Nuno Santos, que supostamente é estava estabelecido em Lisboa há muitos anos. O Paulo Raimundo também é de Lisboa, o Rui também já vive lá.
Acho que até atualmente, o Rui a Tavares Mariana também, Mortágua também, o Rui Tavares, quer dizer, Sim. e antes deles o António Costa, o único que não se dava também, que de facto viveu no Porto, era o Rui Rio, mas também acabou por não ser muito bem tratado pelos próprios órgãos de comunicação social, não teve grande sucesso. Portanto, nós acabamos por ter esta concentração do poder que traz atrás de si a concentração dos órgãos de comunicação social, depois alimenta a própria concentração de poder em torno e o próprio soft power, o poder económico também se concentra ali. Portanto, isto fica mesmo muito, muito difícil, até por uma questão num país tão pequeno, tribal, impressionante, porque as pessoas também se identificam mais como pessoas que moram perto, que frequentam os mesmos restaurantes, portanto, mesmo que seja de forma inconsciente, os jornalistas, os diretores das televisões, dos jornais, etc., tenderão a sentir um apego maior em relação a agentes políticos que vivam na mesma zona, que estão próximos, que frequentam os mesmos restaurantes, cujos filhos andam nas mesmas escolas, e isso depois alimenta ali um ciclo vicioso. Exatamente. Tentemos então que o Ingovernável seja um espaço também descentralizado. Exatamente. Permita que também regiões fora de Lisboa possam ter uma voz e que essa voz chegue a todo lado. Pode ser que a SIC TV compre o programa. Exato. Vamos agora entrar no mundo das tarifas. Vivemos num mundo bastante instável com a eleição de Donald Trump. Em primeiro lugar, antes de falar da tecnicidade das tarifas, eu vou tentar, como és um tipo que és bom a ler pessoas, o que é que está na mente? O que é que está naquela cabeça? O que é que tu achas que passa genuinamente na cabeça daquele homem? Ou seja, tu entendes que existe qual é que é o objetivo final? É pela via da confrontação conseguir um meio termo, porque aquele homem não negocia de outra forma, não é? Aquele homem negocia com taco de beisebol e primeiro dá a pancada e depois vamos ver se é preciso fazer um curativo ou alguma coisa. Portanto, a única forma que ele tem de comunicar é esta. Comunicar por via da cooperação e das instituições e da cooperação voluntária entre países está fora de questão naquela cabeça. Portanto, ele entende que só consegue atingir ganhos só pela via da confrontação. Portanto, partindo desse pressuposto, partindo daquele homem que funciona assim, e peço desculpa estar a usar a expressão aquele homem, mas é o que é. Que é que tu achas qual é que achas que é o objetivo? Quer dizer, alguém que sabe que as decisões políticas estamos a falar nos Estados Unidos que há 3 ou 4 meses estavam em crescimento económico, quase uma situação de pleno emprego, e alguém se lembra, chega ao poder, em vez de, isto está bom, vamos fazer os pequenos ajustes que precisamos de fazer, e não nos vamos chatear muito e temos um mandato tranquilo, e se calhar até garantimos uma reeleição daqui a 4 anos, alguém do nosso espectro, não. Vamos rebentar com tudo. O que é que achas que está na origem desta política externa dos Estados Unidos e quais as consequências que tu entendes que possam vir daí? Há várias teorias, mas eu começaria por uma coisa anterior, que é uma das premissas que tem sido usada de que os Estados Unidos têm sido prejudicados ou que a economia americana tem sido prejudicada, está demasiado atrasada, isto é completamente falso. A economia dos Estados Unidos é muitíssimo mais desenvolvida, mesmo em termos comparativamente com outros países desenvolvidos, do que de qualquer outra. Se a economia de longo prazo com mais sucesso, se excluirmos pequenos países, por um motivo ou outro, Luxemburgo, não sei o quê, os Estados Unidos têm um enorme sucesso. Acho que qualquer Estado, grande parte dos Estados americanos tem PIB per capita superior ao da Alemanha, portanto, estamos aqui a falar, a Alemanha, não quero enganar aqui, mas a Alemanha, se fosse um Estado americano, estaria entre os mais pobres, não entre os mais só para termos a ideia do desenvolvimento económico que os Estados Unidos têm. Portanto, essa ideia é absurda, e parte desse desenvolvimento resultou do comércio internacional que permitiu aos Estados Unidos especializarem-se em setores de alto valor acrescentado, enquanto passavam para fora do país os setores de menos valor acrescentado, incluindo alguma indústria. Acho que é absurdo pensar que vão começar agora a fazer escovas dos dentes e lápis. Os Estados Unidos perderam alguma coisa em ter o calçado da Nike a ser produzido no Vietnã ou na China. Não perderam nada, obviamente, não é o tipo de emprego que, para o nível de formação e desenvolvimento económico dos Estados Unidos,
que se espera que contribua de alguma forma para o crescimento dos Estados Unidos. E nem sequer são setores sensíveis, porque, por exemplo, a produção que eles têm em termos de defesa, toda ela está nos Estados Unidos ou em países que têm ou tinham uma ligação Sim, exatamente. ideológica de grande proximidade está dentro com dos os Estados Unidos. Todas aquelas coisas de questões de soberania para fora está ali dentro. Portanto, isso não faz muito sentido. A visão mais benevolente em relação ao Trump é que ele de facto não usa as palavras como uma forma de gerar uma ação e não como uma forma de transmitir informação. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu quiser que tu saias agora deste edifício, eu posso dizer duas coisas. Para dizer, olha, Francisco, eu gostava que tu saísses por motivo qualquer. Ou podia dizer incêndio e gritar fogo, e se calhar ias uma reação. Se eu achar que gritar fogo é aquilo que tem mais probabilidade de atingir o meu objetivo, que é tu saís deste edifício, no caso do Donald Trump, ele grita fogo, mesmo que seja mentira. Portanto, ele grita fogo porque tem um objetivo, que é que tu saias do edifício. Qual é aquilo que eu posso dizer que mais depressa atinge esse objetivo? É gritar fogo, não é dizer a verdade, quer que tu saias, é gritar fogo. Esta é a versão mais benevolente que me leva a ser, que nos pode deixar um pouco otimistas, que não quer dizer nada daquilo e vai recuar. Ou seja, desconstruindo o que tu queres dizer é que aquele indivíduo está a agir na forma mais hostil possível para te levar à mesa das negociações e retirar ali o dividendo que ele quer, encontrando uma posição de equilíbrio. Essa é a posição mais benevolente. Eu cada vez acredito menos nessa possibilidade. Eu não tenho certezas sobre nada acho que nem ele tem. Donald Trump. Portanto, tanto pode ser convicto, e aí estamos com um grave problema, ou seja, ele acreditar perfeitamente nas teorias mercantilistas em que trazer produção, em que a especialização regional, em que a própria globalização não é algo que beneficia os países, e se for aí teremos um grande problema. E quem terá o problema maior? Será os próprios Estados Unidos ou seremos nós? Porque nós temos uma opção neste momento. Os Estados Unidos continuando nessa deriva isolacionista e depois temos outros problemas também, que é o isolacionismo quase a todos os níveis, não é? Não só a nível económico, mas também a nível geopolítico, que é preocupante também para a própria estabilidade da Europa. Mas a Europa não pode aproveitar esta oportunidade, ou seja, a forma como a Europa pode reagir aos Estados Unidos, a reação dos Estados Unidos pode levar a relações comerciais otimizadas com blocos com pensamento convergente, como o Canadá, a Austrália, o Japão, Nova Zelândia. Eu acho que não é possível. Certamente, mas são todas relativamente pequenas em relação aos Estados Unidos. Não se comparam em termos de tamanho, em termos de perfil de especialização ao que os Estados Unidos têm. Portanto, isso será sempre um problema, já foi um problema no passado. Eu escrevi há pouco tempo sobre a Smooth Hawley Act, quando foram lançadas um conjunto de tarifas ali nos anos 30. É consequência da grande depressão. Exatamente, que supostamente era para proteger os Estados Unidos da grande depressão, mas tudo o que fizeram foi agravá-la ainda mais. E depois montou-se uma rede de tarifas e processos, uma rede tão complexa, que aquilo demorou décadas a desconstruir, ou seja, aquilo foi construído em poucos anos. Sim. Porque de repente, como lançaram tarifas, houve toda a economia se readapta com outros fornecedores, não é? E acaba depois por não voltar mesmo quando a tarifa desce. É que depois os países retaliam. É isso. E depois, para deixar esta tarifa, é preciso negociar país a país e produto a produto, porque normalmente as tarifas são produto país, um deck de produto país, para acabar com essa tarifa. Mas depois só se acaba com aquele país se o outro também acabar. Portanto, construir esta rede é relativamente fácil porque é tudo automático. Desconstruí-la é extraordinariamente complicado. Nós demoramos décadas a voltar aos níveis de comércio internacional que tínhamos nos anos 20. As pessoas não têm essa ideia. Só num passado mais recente, estamos a falar de 2017, primeiro mandato de Donald Trump, o impacto que ele teve só na guerra comercial com a China calcula-se entre 1,5% do crescimento económico dos Estados Unidos naquele período, só
Em relação à China. Claro, é absurdo. E é das coisas mais comprovadas pela história que o comércio internacional faz bem aos países, que as tarifas causam dano económico tanto de um lado como do outro. Claro. Os economistas tendem a discordar em muitas coisas. Mas aqui a esquerda e a direita aquilo em que mais concordam é precisamente nisso, que até é o Piquet, comércio livre é importante. Portanto, esperemos que isto não seja tão mau como parece que poderá ser, que neste momento demasiadas pessoas acreditam que será, que haja ali alguém na Casa Branca, mesmo que não seja o próprio Donald Trump, que seja capaz de colocar um travão a isto. Eu que sempre fui otimista no sentido de não dar demasiado crédito àquilo que Donald Trump diz, começo a ter medo que ele de facto... Porque as coisas estão a acontecer a uma velocidade alucinante. No primeiro mandato de Trump ele foi altamente disruptivo, mas parece-me que ele entrou com um espírito de vendetta. Portanto, ele entrou aqui Sim. com um espírito de agora vou levar avante tudo aquilo que me apetecer fazer e que eu entendo que seja melhor sem escutar a ninguém. Portanto, e a própria, depois tens outro problema, que é, estás a assistir ao mesmo tempo esta política de guerra comercial com aliados dos Estados Unidos, aliados económicos, aliados militares, etc., e ao mesmo tempo estás a enfraquecer as instituições internas dos Estados Unidos. Portanto, os checks and balances... Esse é o efeito de longo prazo. Muitas vezes se sente que Donald Trump gera o país com, eventualmente, gerir as suas empresas, com o tipo de bullying ou com Sim. o tipo de discurso. Mas há uma diferença importante entre empresas e países, que as empresas podem durar muito tempo, mas têm objetivos muito de curto prazo e tendencialmente duram menos tempo. Um país também pode não ser eterno, mas atravessa várias gerações. Um Estado atravessa várias gerações. Portanto, as questões de credibilidade, de relações diplomáticas, etc., são muito mais importantes para um país do que são importantes para uma empresa também disse, mas são muito mais importantes no caso de um país porque atravessam várias gerações, a capacidade de confiar. Claro. Todos nós conhecemos países que ainda hoje têm algumas desconfianças entre si por coisas que aconteceram há 300 ou 400 anos. Claro. Não é? Sem dúvida. Ainda hoje conhecemos pessoas que dizem isso. Nós ainda hoje dizemos de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos por causa de uma coisa que aconteceu há não sei quantos anos. anos. Vamos falar dos Balcãs, não é? Os Balcãs e por aí fora, pronto. Portanto, colocar em causa a credibilidade de um país ou a situação de um país enquanto aliado, mesmo que eventualmente, eu acho que não vai fazer, mas mesmo que eventualmente consiga atingir alguns objetivos de curto prazo. Sim. Alguma produção que possa ser localizada. Mesmo que se consiga isso. Sim. Os ganhos eu acho que não, mas mesmo que se conseguisse, os danos reputacionais sobrevivem durante muito tempo. Está a mais passar tempo. com o Canadá. O Canadá tinha uma relação de irmandade com os Estados Unidos. Claro. O Canadá tinha problemas internos de coesão territorial, até com movimentos proto-separatistas na zona do Quebec, portanto os francófonos contra os anglófonos. O que Donald Trump conseguiu fazer, primeiro, foi unificar o Canadá, uma coisa impressionante. E segundo, antagonizar o maior parceiro e aliado que tinha ali ao lado, com trocas comerciais diárias, com cadeias de produção que estão interligadas. E lixou o líder. Pessoas que trabalham do lado, exatamente, pessoas que trabalham de um lado e do outro da fronteira, entalou o aliado político que ele podia ter e que estava encaminhado. E que está encaminhado para ser líder no Canadá. Que agora teve que se cortar um cordão umbilical a Donald Trump, porque não tinha outra hipótese, não é? Naturalmente, e portanto estamos perante um cenário que é altamente volátil e cujas consequências, como falaste, vão perdurar muito para além do que é o Donald Trump. Podem, exatamente. Por exemplo, daqui para a frente, vou dar um exemplo porque as empresas até se podem, em algumas circunstâncias e em alguns setores, até se adotar. Eu admito que a Volkswagen possa pôr uma fábrica ou outra nos Estados Unidos para contornar, mas os Estados Unidos não vão de repente colocar fábricas para produção de vestuário nos Estados Unidos. Não vai acontecer. O custo de investimento que têm que fazer, para o retorno que vão ter, para o custo que têm com a produção, mais vale pagar um imposto de 25% ou de 30%. Portanto, isso vai acontecer. Ou seja, vocês conseguiram pagar para Claro, o que vai acontecer é o Estado Federal no curto prazo dos Estados Unidos, o Estado Federal vai oferir muito dinheiro, porque não se muda a cadeia de produção de um dia para o outro, vão ter que importar mais caro e refletir isso no preço. Portanto, os americanos vão pagar mais impostos, é o que vai acontecer no imediato.
o Tesouro Federal, a curto prazo até pode beneficiar um bocadinho, agora a médio prazo parece-me que isto vai ser muito mal para a economia global. Eu acho que se isto se cumprir como está planeado, será mal a curto e a longo prazo. Mas mesmo que hoje esteja errado no curto prazo e que possa haver benefícios alguns ali, acho que pelo menos fiscais será sempre errado, mas pronto, ainda estamos numa fase em que existe ali uma réstia de possibilidade que alguém recue, que haja um recuo racional naquilo que está a ser feito, e esperemos que assim seja. Vamos aqui agradecer a presença do Carlos. Fica já combinada uma próxima sessão em que vamos falar de centralismo. Fica para depois das eleições. Exatamente. Portanto, depois de 18 de maio vamos ter aqui, fica já combinado aqui, o Carlos vem cá novamente, foi governável. Aliás, podemos já aqui dizer, periodicamente o Carlos vem cá falar. fica já combinado. Ficas comentador. Exato, comentador residente e governável. Exatamente. Carlos, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pelo convite. Igualmente. Muito obrigado a todos por estarem aí. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.